Olá, sejam muito bem-vindos. Neste tutorial, explicaremos como funciona a plataforma FSB Web, uma iniciativa da ANEEL para aprimorar a eficiência e a segurança no processo de recebimento, análise e divulgação dos dados relacionados à segurança de barragens encaminhados pelos agentes do setor elétrico brasileiro. A partir de agora, todas as informações referentes à classificação de barragens deverão ser encaminhadas por meio da plataforma FSB Web, disponível no portal da ANEEL. Recomendamos a utilização do navegador Google Chrome para uma melhor experiência quanto ao uso da aplicação. Para acessar o FSB Web, digite na barra de endereços de seu navegador o seguinte link: fsb.anel.gov.br e em seguida pressione Enter. Você será conduzido à tela de login. Uma vez na tela de login, para acessar o sistema, é necessário informar o seu CPF ou login de rede ANEEL, caso seja servidor da agência. Em seguida, digite a sua senha e o código de validação. Clique em Acessar e aguarde alguns instantes. Após o login, você terá acesso à tela com a relação de sistemas vinculados ao seu perfil de usuário. Selecione a opção FSB e aguarde o carregamento da aplicação. Uma vez dentro da tela inicial da plataforma, clique em Gerenciar e selecione a opção Pesquisar dados da usina. No campo Selecione Empresa, são apresentadas as empresas com as quais o usuário possui vínculo cadastral. No campo Selecione Usina, serão apresentadas todas as usinas para as quais o usuário está autorizado a inserir as informações. Caso não identifique a empresa ou usina para a qual deseja apresentar informações, entre em contato com a ANEEL por meio do e-mail segurançadebarragens@anel.gov.br, solicitando atualização cadastral. Para esta apresentação, utilizaremos uma usina fictícia, denominada Testes FSB. Ao selecionar a usina, o usuário deve escolher o ano ao qual se referem as informações que serão enviadas. Em seguida, clique no botão Novo Formulário FSB para iniciar o processo de preenchimento do formulário. É importante destacar que a tela inicial também funciona como um mecanismo de consulta aos formulários encaminhados nos ciclos de avaliação anteriores. Para realizar a pesquisa, basta selecionar o ano e, caso necessário, a situação do formulário. Em seguida, clique em Pesquisar. Ao clicar em Novo Formulário FSB, a plataforma apresentará uma lista de usinas com a situação do envio do formulário. No campo Situação, 3 condições serão possíveis: não iniciado, em preenchimento ou preenchido e enviado. Observe que apenas formulários na condição não iniciado ou em preenchimento podem ser editados. Nesses casos, o botão de edição localizado no campo Ações ficará disponível. Formulários marcados como preenchidos e enviados poderão ser apenas visualizados pelo usuário. Caso haja necessidade de acrescentar novas informações a um formulário já enviado, deve-se criar um novo formulário e encaminhá-lo novamente. É possível também pesquisar o número do recibo de envio de um formulário específico
em caso de necessidade de emissão de uma segunda via de comprovante. Um formulário preenchido pode ser impresso ou salvo em formato PDF para futura impressão. Para isso, pressione o botão Imprimir, localizado na guia de ações, no lado esquerdo do formulário. Uma vez selecionado o empreendimento, o sistema abrirá a primeira tela de inserção de dados. É importante destacar que a tela inicial também funciona como um mecanismo de consulta aos formulários encaminhados nos ciclos de avaliação atual e anteriores. Para realizar a pesquisa, selecione a empresa para a qual mantém vínculo, selecione a usina, selecione o ano de pesquisa e, caso necessário, a situação do formulário. Em seguida, clique em Pesquisar. No campo Situação, poderão ocorrer três condições: formulário não iniciado, formulário em preenchimento ou formulário preenchido e enviado. Observe que apenas formulários na condição não iniciado ou em preenchimento podem ser editados. Nesses casos, o botão de edição localizado no campo de ações ficará disponível. É possível também excluir um formulário em fase de edição. Arquivos marcados como preenchidos e enviados poderão apenas ser visualizados pelo usuário. Caso haja necessidade de acrescentar novas informações a um formulário já enviado, deve-se criar um novo formulário e encaminhá-lo novamente. É possível também pesquisar o número do recibo de envio de um formulário, em caso de necessidade de emissão de uma segunda via de comprovante. Um formulário preenchido pode ser impresso ou salvo em formato PDF para futura impressão. Para isso, pressione o botão Imprimir, localizado na guia de ações no lado direito do formulário. Clique em Imprimir. Observamos que é obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário. Do lado esquerdo da janela de formulário, há um menu de navegação que exibe as etapas de preenchimento em ordem sequencial. A primeira etapa é referente à identificação do empreendedor. Algumas informações são automaticamente preenchidas a partir dos registros constantes dos bancos de dados da ANEEL, como nome da usina, SEG da usina, CNPJ da empresa outorgada, denominação da empresa outorgada, identificador ANEEL do agente, dentre outras. Caso haja divergência ou desatualização de informação, pressione o botão de atualização localizado na lateral direita do formulário. Preencha o formulário de atualização de dados com as informações solicitadas. Ao finalizar o preenchimento do formulário de atualização, clique em
Enviar. Um e-mail será encaminhado para a equipe técnica da ANEEL com a solicitação de atualização. Você receberá uma cópia da sua solicitação em sua caixa postal. O prazo médio para a resposta é de 48 horas. Algumas informações devem ser preenchidas ou atualizadas pelo usuário, como é o caso do CPF do responsável pela barragem. Com relação ao campo número do CREA, para empreendimentos enquadrados, deve-se informar os dados do profissional habilitado pelo sistema Confea-CREA. Já para empreendimentos não enquadrados, na eventualidade de não identificação ou de inexistência de profissional específico para essa atividade, deve-se informar os dados do responsável por atestar as condições e características técnicas do empreendimento, ou pelo preenchimento do formulário de segurança da barragem. O campo do CREA pode ser preenchido tanto com o registro regional do responsável, quanto com o registro nacional. Com relação aos campos UF e município, devem ser informados os dados referentes à localização do escritório da empresa. Em seguida, no menu de navegação, prossiga para a aba Empreendimento. Dados técnicos referentes ao empreendimento. Nesta tela, o usuário deve inserir ou confirmar algumas informações relacionadas à usina, como a sua potência outorgada, o nome do rio onde essa está localizada, a sua respectiva unidade da federação, a capacidade total do reservatório em metros cúbicos, a data do primeiro enchimento do reservatório e a fase de vida do empreendimento. O campo Município é preenchido automaticamente com as informações constantes nos bancos de dados da ANEEL. Caso haja divergência de informação, o usuário deverá entrar em contato com a agência e solicitar retificação. No campo Número total de barramentos da usina, o usuário deve informar o número de barramentos a ela associados. Após salvar as informações, acesse a aba Lista de barramentos, localizada no menu de navegação. A partir das informações fornecidas na aba Empreendimento, o FSB Web gerará uma lista correspondente à quantidade de barramentos associados à usina em avaliação. O usuário deverá classificar cada um desses barramentos. Para isso, na coluna Ações, clique em Editar para inserir as informações relacionadas ao barramento. Essa etapa do formulário conta com 5 abas para preenchimento, localizadas na parte superior da tela. São elas: Dados do barramento, Matriz de classificação, Acidentes e incidentes, Informações complementares e Enquadramento da norma. Para facilitar o processo de inserção, recomenda-se o preenchimento das abas na ordem que são apresentadas. Aba Dados técnicos do barramento. Nessa aba, devem ser fornecidas informações técnicas que identificam o barramento em avaliação.
Identifique a estrutura quanto ao tipo de barramento, barragem ou dique. Informe a denominação oficial desse barramento. Caso a estrutura seja conhecida por outra denominação além da oficial, apresente essa informação no campo nome secundário do barramento. Informe a data de início da construção. Caso não tenha histórico dessa informação, habilite a opção "Não possui esta informação". Informe a data de conclusão da construção. Em seguida, registre em graus, minutos e segundos as coordenadas geográficas do barramento. Não se esqueça de identificá-las quanto à orientação: norte, sul, leste ou oeste. Em seguida, registre a altura da crista do barramento em metros, considerando duas referências: a partir do nível do terreno, ou Talveg, o que corresponde à linha de maior profundidade no leito de um rio, e a partir do ponto mais baixo da fundação. Informe o comprimento do barramento em metros. Selecione o tipo estrutural que melhor identifica a sua barragem dentro do rol de opções disponibilizadas. Prossiga para a aba Matriz de classificação. As barragens fiscalizadas pela ANEEL serão classificadas em classes, segundo categoria de risco e dano potencial associado, em acordo com a matriz de classificação disposta no anexo 1 da Resolução Normativa ANEEL número 696/2015. Responda as questões da matriz de classificação a partir da guia Categoria de Risco. Em caso de dúvida quanto a qual opção selecionar, opte sempre pela condição mais conservadora. A classificação por categoria de risco será feita em função das características técnicas, do estado de conservação do empreendimento e do atendimento às questões do plano de segurança da barragem. Observe que o sistema calcula automaticamente a pontuação e a categoria de risco na qual o barramento se enquadra. Prossiga para a guia Dano Potencial Associado. A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem, em alto, médio ou baixo, será feita em função do potencial de perdas de vidas humanas, dos impactos ambientais e dos impactos socioeconômicos decorrentes da ruptura da barragem, além do volume do reservatório. De acordo com a resposta fornecida, o sistema calcula automaticamente a pontuação e a categoria de risco na qual o barramento se enquadra. Ao final, é exibida a classe da sua barragem, sendo A para barramentos de alto risco, B para estruturas de risco médio e C para barragens de baixo risco. Prossiga para a aba Acidentes e Incidentes. Esta aba tem por finalidade registrar o histórico de acidentes e incidentes observados ao longo da existência da estrutura ou de um ciclo de avaliação específico. Para a devida caracterização do evento, devem ser observadas as observações constantes na parte inferior desta aba. Como incidente, entenda qualquer ocorrência que afete o comportamento da barragem ou estrutura anexa, que,
caso não seja controlado, pode causar um acidente. Já por acidente, identifique qualquer comprometimento de integridade estrutural com liberação incontrolável do conteúdo de um reservatório, ocasionado pelo colapso parcial ou total da barragem ou da estrutura anexa. Grandes vazões vertidas não devem ser consideradas incidentes. Havendo dificuldade em precisar a data de evento, recomendamos o uso de datas padrão, obedecendo a seguinte lógica de construção. Utilize 01/01/ano em ocasiões em que apenas o evento da ocorrência do evento é conhecido. Utilize 01/mês/ano em ocasiões em que apenas o mês e o ano da ocorrência do evento são conhecidos. Havendo necessidade de anotação de algum acidente ou incidente, selecione a opção Sim e informe a quantidade de eventos a serem registrados. Em seguida, preencha as informações adicionais solicitadas, relacionadas a cada ocorrência. A classificação aqui proposta busca construir uma avaliação preliminar do evento. Não se preocupe em ser tão exato. Apresente a sua melhor estimativa. Clique em Incluir. Não havendo mais informações a serem prestadas, prossiga para a aba Informações complementares. Nesta aba, é solicitada uma avaliação do seu barramento com relação aos temas: nível de instrumentação do barramento, capacidade de descarga do vertedouro, informe a vazão em metros cúbicos por segundo, tempo de estudo hidrológico, mecanismo principal de controle do vertedouro, situação do sistema de drenagem, nível de percolação observado, ocorrência de deformações a fundamentos e assentamentos, ocorrência de deterioração nos taludes ou paramentos, potencial de perdas de vidas humanas restrito à zona de autossalvamento e não a jusante da barragem como requisitado na guia de classificação quanto ao dano potencial associado. Esclarecemos que a classificação dos barramentos dá-se exclusivamente nos termos da Resolução ANEEL número 696/2015. Portanto, as informações prestadas nesta aba não são computadas para fins de classificação da usina em termos de categoria de risco e de dano potencial associado. Seu preenchimento tem a finalidade de ampliar o entendimento quanto às características da estrutura avaliada, complementando as informações discutidas na guia matriz de classificação. Para preenchimento, em caso de obsolescência ou de ausência de projeto executivo, considere as informações das inspeções e revisões periódicas de segurança ou estudos técnicos recentes disponíveis. Salve as informações e prossiga para a aba Enquadramento da norma.
A partir das informações recebidas, essa tela oferece um extrato com o enquadramento do barramento. Essa classificação dá-se nos termos da Resolução ANEEL número 696/2015 e da Lei número 12334/2010 de Segurança de Barragens. Basta que uma das condições listadas nesta guia seja atendida para que seu barramento seja considerado como enquadrado. Clique em Voltar. Caso haja mais de um barramento indicado no formulário, o usuário deverá retornar à aba Lista de barramentos e repetir o procedimento anteriormente descrito para preenchimento das informações das abas subsequentes. Na guia Enquadramento da usina, você terá a oportunidade de identificar a situação de cada barramento. Ao finalizar essa etapa, prossiga para o próximo passo. Obrigações normativas. A ideia desta guia é mapear o estágio da elaboração e implementação dos planos de segurança de barragens, planos de ação emergencial e inspeções de segurança. Observe que as informações aqui registradas remetem à avaliação da usina como um todo, e não apenas a um barramento específico. Informe os estágios e datas de previsão ou de conclusão para cada um dos pontos solicitados. Em caso de algum quesito não corresponder à realidade de seu empreendimento, selecione a opção Não se aplica. Observe que o campo Implantação do Plano de Ação de Emergência é multivalorado. Marque a quantidade de informações necessárias para descrever a situação solicitada. Essa mesma condição é observada no campo Estudos de rompimento em cascata. Marque a quantidade de informações necessárias para descrever a situação solicitada. Com relação ao nível de segurança da barragem, marque de acordo com a seguinte classificação: situação normal, quando o efeito conjugado das anomalias não compromete a segurança da barragem. Situação de atenção, quando o efeito conjugado das anomalias não compromete de imediata a segurança da barragem, mas, caso venha a progredir, pode comprometê-la. Alerta, quando o efeito conjugado das anomalias compromete a segurança da barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para sua eliminação. Emergência, quando o efeito conjugado das anomalias representa alta probabilidade de ruptura da barragem. Selecione a opção que mais se adequa à sua realidade. Confirme a sua seleção. Para usinas classificadas como de risco alto ou médio, é obrigatório apresentar o número e a relação de municípios afetados, discriminando-os por tipo de zona de salvamento, além de informar a data de protocolo do Plano de Ação Emergencial na Defesa Civil ou na prefeitura do município afetado. Informe o número de municípios e clique em seguida em Preencher. Informe a unidade da federação na qual o município se localiza. Identifique o município. Informe se esse encontra-se em uma zona de autossalvamento ou em uma zona de salvamento secundária.
Informe se o PAI foi protocolado na Defesa Civil ou Prefeitura. Informe a data de protocolo. Verifique a guia de pendências. Verificação de pendências. Não é possível encaminhar um formulário com pendências, caso esteja faltando preenchimento de algum campo, ou seja identificada alguma inconsistência na informação prestada por parte da aplicação, o sistema acusará no campo de formulário onde se encontra essa pendência. Nesse momento, clique na aba correspondente e efetue a correção da informação onde é indicado. Uma vez finalizado o preenchimento do formulário e não havendo a necessidade de retificações, clique em Finalizar. Neste momento, a plataforma demandará a confirmação da veracidade das informações prestadas. Após a confirmação, clique em Enviar dados do formulário. Você receberá um recibo comprovando a entrega de suas informações. Havendo a necessidade de retificação, caso já tenha enviado o formulário, será necessário o preenchimento de um novo formulário de segurança de barragens, obedecendo às etapas anteriormente descritas nesse vídeo. Agradecemos a sua atenção e, em caso de dúvidas, solicitamos que encaminhe seus questionamentos para segurançadebarragens@anel.gov.br. Até a próxima!